conseguindo te ouvir. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Não estamos escutando. Ele vai sair e entrar. Pronto. Me escutam? Sim. Agora sim. Valeu. Vamos nessa, Sandro? Tudo aberto Agora aí? tudo bem. Perdão, tá? Eu não recebi a notificação lá dessa mensagem. Não, tranquilo. Tá tudo aberto aqui. Show de bola. Então vamos nessa. O que a gente vai fazer? Vamos continuar construindo, né? Deixa eu rodar aqui o programa. npm run start dev. Beleza. Né? Em que passo que a gente está aqui, né? Estamos com a nossa tela inicial. Tem alguns ajustes para fazer. Eu acho que no de vocês aqui, se vocês passam o mouse no carrinho, ainda só aparece o fazer pedido ali embaixo, não é isso? Isso aí. Maneiro. Quando a gente clica em adicionar, dá erro ali, não é isso? Sim. Show. A gente está com foco no login. Eu acho que o login é o único que funciona por enquanto, né? Então clicamos em login. Aí foi na tela de login. E aí já está estilizado assim, do jeito que está aqui para mim, não é? Já tá tudo certinho. Eu testei aqui também, já. Quando eu coloco o login certo, ele tá indo pra próxima. Maravilha. Né? Então, vamos lá. Vamos tentar um e-mail aqui, que é o nodeadm@gmail.com, senha 123. Opa. Pra mim deu erro. Vê se vocês conseguem logar aí. Ah, tá. Usuário, eu tava testando algumas coisas aqui. Usuários sem inválidos pra mim, mas ele parou a aplicação, não era pra parar. Login controller. Né? A gente estava com isso aqui, né? Return, redirect, login. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a senha. Era aqui que a gente tinha parado. Login erro, né? Aí até aparece o erro lá em cima, né? Bem, estamos na mesma página, não estamos? Então, eu vou colocar um erro aqui, né? Vou colocar login, vou redirecionar para a página de login e vou informar um erro aqui na página, né? Um ERR. Beleza? A gente vai ver que quando vocês clicarem aqui, né, colocarem um usuário sem errados, né? Vou botar só 1, 2, 3 em vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí o erro foi lá pra cima, tá vendo? Tentem fazer a mesma coisa, tá? Na mensagem de erro,
Beleza? Vocês escrevem qual o erro. Beleza? Usuário ou sem inválidos, tá? Beleza. Apareceu lá em cima. Beleza? Beleza. E aí a gente, com ele lá em cima, né, a gente consegue ler na página essa informação, né? Ou seja, vamos lá na página, qual é a página? Login HBS, né? Na página, né, a gente conseguiria, vamos dizer assim, pegar o dado que vem. Só que para a gente pegar o dado aqui na página, o controller tem que jogar esse dado para a página, não é isso? Então aqui no login controller, quando dá erro, eu redireciono para login e com um parâmetro, né? Quando eu redireciono para login, para onde que ele vem? Ele vem para esse aqui de cima, como se alguém tivesse digitado /login de novo e tivesse dado enter novamente, não é isso? Exato. Então vai cair aqui, beleza? Então o que acontece? Quando cair aqui, eu só estou renderizando a página de login, né? Então o dado que vem na página, ele está sendo, eu não estou repassando ele para a página de login HBS, né? Então eu vou fazer isso, né? Eu vou aqui, esse res é o meu response, e eu vou querer pegar da query string, tá? Da query string eu vou querer pegar o erro, né? Caso ele exista. Então, antes do res, vocês vão botar @query. @query. Tá bom? @query. E entre aspas, er, né? ERR. Ou seja, pega da query string a query string chamada er e bota dentro uma variável de mesmo nome, ERR, vírgula. Tá? Tá bom? Esse erro vai ser do tipo string, né? É um texto. E aí ele vai ficar reclamando para mim, @query, o que é @query? O @query, ele é um dos itens, é uma das anotações, né? Aqui se chama decorators. É um dos decorators que a gente importa lá do Nest Common, tá? Então, ali depois ou antes de res, né? Antes de body, eu posso usar query, né? Ou seja, o body é para eu pegar o request.body e o query é para eu pegar o request.query, tá? E o param, request.param. Esses três itens vêm junto com o request. Não sei se vocês lembram lá da aula de Node, mas sempre que existe uma chamada da página até o servidor, sempre podem vir três tipos de dados diferentes, tá? Request.param, request.body e request.query, tá? Request.param é parâmetro que vem na URL, né? Como, por exemplo, aqui login, né? Login pode vir como? Pode vir login barra e a ID. Lembram disso? Ou seja, a URL, parte da URL pode ser um dado, pode ser uma informação, uma variável. Isso a gente chama de path variable, ou variáveis de caminho, né? Essa variável de caminho vai ser pega através do request.param, ou apenas @param, tá? @param id, tá? Não é esse o caso. Das três formas, a outra forma que nós temos além de param, né, que é pegar o dado pelo parâmetro da URL, é request.query, que aí é query string, é quando a ID vem assim, ó, login interrogação id igual a alguma coisa, tá? Ou seja, o que vem ali depois da interrogação é a query string. E a gente consegue pegar esse dado através de request.query. E o último deles é o request.body. O body fica escondido, né? A gente não vê ele na URL nem como parte da URL e nem como parte da query string, né? Ou seja, o pedaço da URL depois da interrogação. O request.body é quando você faz um post. Tá vendo aqui? Lembram disso, né? A gente fez na última aula. Quando a gente faz um post, ou seja, quando você tem um formulário com e-mail e senha, você faz um post. Esse e-mail e senha, eles vão lá para o servidor, só que eles vão escondidos. Eles não vão na URL, não vão depois de uma interrogação, eles vão escondidos dentro, criptografados, né? Via HTTPS, eles vão até o servidor escondidos ali e a gente consegue pegar eles com request.body ou @body.
Tranquilo, pessoal? Deu para gravar os três? Request param, request query e request body. Legal? Uhum. Tranquilo. Beleza. Então, temos mais de uma forma de pegar os dados aqui, né? Como vocês lembram, se eu tivesse duas variáveis aqui de query string, né? Duas variáveis que viessem pela URL, eu tinha que pegar as duas. Então, não daria para eu pegar assim. Eu teria que pegar query, abre e fecha parênteses, né? E teria que, aqui nas minhas variáveis, separar elas, certo? Tipo, variável erro e variável acerto, tá? Se eu tivesse as duas variáveis, deu erro, eu mando erro. A variável ERR. Deu ok, eu mando a variável de mensagem de sucesso, né? Erro e sucesso. Vou botar assim, sucesso. Se eu tivesse essas duas variáveis, eu teria que dividir elas assim, né? Ou, se não fosse assim por desconstrução, como eu ensinei na última aula, eu teria que criar uma variável de nome query, igual a, né? Query string query. E aí eu faria, dentro do método, query.er, tá? Ou query.success, tá? Assim que funciona. Como eu só tenho a variável erro, tá? Existem dezenas de formas, de combinações possíveis dentro do Nest, né? O que importa é saber o que cada uma vai fazer, né? Mas a lógica é sempre a mesma. Como só tem uma, eu vou botar aqui, ó. O query me traz só a variável er e bota ela dentro de uma variável chamada er mesmo, do tipo string, tá? Desse jeito eu posso passar essa variável aqui como segundo parâmetro, ó, hasRender, e aí posso escrever er. Opa, um objeto onde tem minha variável er. Tá? Tranquilo? E aí, Tranquilo. lá na página, eu consigo usar o HBS para imprimir esse erro. Tá? Vamos ver se funciona? Olha lá. Já mostrou. Vou tirar o erro daqui. Vou entrar como se fosse a primeira vez. Ó, olha lá que legal. Vou entrar na página login como se fosse a primeira vez. Nenhuma mensagem. Eu vou escrever na mão aqui, ó. Na mão. ERR igual a fala aí. O que houve? Ah, foi mal. Faltou interrogação. Ó, o que eu escrevo depois do interrogação ERR igual vai ser escrito ali em cima, tá vendo? Deu pra compreender? Sim. Sim. Até se eu escrever na mão, né? Não é o caso, não é o que eu quero fazer. Inclusive, isso é uma abertura para ataques, né? Não seria o melhor caminho a fazer. A gente pode mudar isso em breve, tá? Mas aqui a abertura para ataque é baixa. Não é recomendável, né? Se você fizesse um teste um teste em conjunto e tal, não seria recomendável. O que pode ser explorado aqui é pouca coisa, né? Não dá para fazer um SQL injection aqui, por exemplo, porque você só está testando, né? Você só está redirecionando. O teste já foi feito em outra opção, que foi esse post aqui, né? E esse cara aqui está seguro, né? Mas ainda assim não é recomendável. Tá? De todo modo, a gente está usando esse formato, tá? Eu vou dar algumas modificadas aqui para vocês se acostumarem com o Nest, tipo, saberem que dá para brincar da coisa de várias maneiras. O que acontece? O que eu estou fazendo aqui é apenas renderizar uma página com um possível erro. Se o erro não vier, esse erro vai estar vazio, ele só vai preencher nada lá na tela, né? Então o que acontece? Eu posso muito bem trocar esse @res aqui, eu vou deletar esse @res, tá? Porque o papel dele não está sendo fazer muita coisa. A única coisa que ele faz é renderizar a página. Então eu vou trocar isso por @render. Aqui em cima, logo depois do get, @render, e vou dizer que este método, quando chamado, o que ele faz é renderizar a página index. E mais uma vez vou jogar ele lá em cima, depois do res. Render. Tá? Render.
E aí vocês vão ver que não precisa mais do hasRender login. Vocês podem devolver para a página só o objeto de dados que a página de login precisa. Tá? Façam um teste, depois de salvar desse jeito que eu escrevi aqui para vocês. Mostra o HBS, por favor. Oi? HBS. Login HBS. Pra botar o erro. Ah, ok. Tá certo. Perfeito. É isso. Tá? Devolvendo para a tela aqui o erro. Outra coisa que eu queria modificar para ficar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês eu não sou obrigado a manter os mesmos nomes em tudo quanto é lugar. Eu só estou deixando esse query err porque quando eu faço um post e ele decide que está errado, né, não conseguiu achar usuário e senha e dá a mensagem de usuário e senha, ele redireciona para login e cria uma variável err. Então, ela quando chega aqui, o nome que ela tem na query string é err, mas aqui dentro do método, depois que eu leio essa variável err, dentro do meu método ela pode ter outro nome. Eu vou chamar ela de error, tá? E vou devolver esse error para a tela. O que muda? O que muda? Muda que na HBS ela chega com o nome de error e não err. Tá? Se eu rodar a página dá problema ali. Dá uma cagadinha. Então na página eu vou chamar de error. Que houve? Eu ia falar, mas ficou assim também. Ué, deu alguma zica aqui que não é o que eu tava esperando. Query string error. Pera aí. A tua também ficou assim? Não pôde ler Ficou. ainda que CSS. Qual a lógica disso? Tô reiniciando aqui. Muito estranho. Uma coisa não deveria ter nada a ver com a outra. Agora, mesmo voltando como estava antes, ele continua dando merda, dando bosta. Coisa estranha, velho. Entrou na página de login, ele está renderizando a index. Pô, claro, né? Não é para renderizar a index, é para renderizar a login. Burro. Que burro, cara. Eu pedi para vocês trocarem ali a tela, né? A gente nem reparou, mas a tela que é para renderizar é a tela de login. A login HBS, né? E não a index. Ele tá renderizando na tela de login, ele tava renderizando a tela principal lá. Óbvio. Pronto. Ainda bem que eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu mudei a variável e o problema foi anterior. Tá? Então, novamente, se eu tentar logar aqui, usuário sem inválidos, tá? Usuário sem inválido, não.
Tá bom? Agora foi. Foi, né? E por que eu fiz isso? Por que não deixou o where? Pra gente quebrar na nossa cabeça, tá? Porque eu tenho experiência dando aula nesse módulo, nesse formato. É muito comum um aluno achar que, se a query string nome aqui é eu sou obrigado a também botar ele aqui e botar ele aqui também. Não é. Tem que desconstruir isso na cabeça. Por isso estou forçando a fazer diferente pra gente entender que isso não tem a ver com isso. Isso aqui é o nome da variável que veio aqui em cima. Lá em cima ela veio como er. E error é o nome que eu dei para ela depois de processá-la. Eu entendi ela como er, mas eu programei ela como error. E eu estou devolvendo ela para a tela com esse nome. Max, mas eu não tenho que mandar para a tela com um nome e reproduzir essa variável? Tenho. Eu poderia, sei lá, colocar a variável e aqui. E dois pontos, error. Ou seja, eu vou mandar para a tela uma variável chamada e o valor dela vai ser o que está na variável error. Tá? O que muda se eu botar desse jeito? O que tem que ter na tela é o E. Aqui, desse jeito. Tá? Nem er, nem error. Er vai ser o nome do que ele captou pela query string. Error, o nome que eu dei dentro deste método aqui para processar, para fazer meus cálculos, fazer o que tem que fazer. E quando eu terminei o processo e devolvi para a página, eu estou devolvendo o error com o nome de E. Eu estou devolvendo para a página este objeto onde E vale error. Tá? Entenderam o que eu quis dizer? É uma desconstrução maior ainda na cabeça. Só pra gente entender que a gente não tá amarrado a ter que escrever todas as coisas do mesmo jeito. Beleza? Eu vou deixar error aqui, tá? E error lá. Aqui e aqui. Tá? A gente vai fazer mais um ajuste agora de compliance, tá? Que é o seguinte. Qual é o praxe no mercado quando você tem que mandar um dado por query string? Uma mensagem, alguma coisa assim. Ela não pode ficar assim na cara do usuário, bem ridícula, né? É comum a gente codificar essa mensagem por um padrão que toda aplicação use. Tá? E um padrão comum para codificação do que vai na URL, um padrão comum é o base 64, já ouviram falar? Já ouvi falar. Tá? A ideia é a gente pegar esse usuários e dados inválidos, aqui, usuário e dado sem inválidos, é pegar esse dado aqui, vou codificar em base 64, aí ele vai virar isso aqui. É isso aqui que vai na URL, tá? O problema é que se eu jogar isso aqui na URL, o que vai aparecer é exatamente isso. Então, assim, quando a gente escrever na URL, a gente vai escrever em base 64 codificado, e quando a gente ler de uma URL, a gente vai ler decodificado. Tá? É uma codificação que pode codificar e decodificar. Tá? Então, o que acontece? É só para que na URL você tenha uma mensagem codificada. Tá? Não é criptografia, qualquer pessoa pode quebrar isso aqui facilmente. É só para que dados sensíveis não fiquem abertos ali no browser, né? A pessoa tem algum nível de trabalho para entender, até leigos, por exemplo, não vão ler de cara ali o que é para manipular. E outra é que, né, você tem uma URL mais fluida, né? Ela, por exemplo, é muito comum que você ter nas mensagens, acento, espaço, barra, coisas que no browser, vocês repararam ali, né? Quando você joga uma mensagem no browser e dá Enter, ali, onde está espaço vira percentual 20, tá vendo? Enfim, dependendo da versão de browser que está sendo usada, ele não consegue interpretar acento, aí ele troca o acento por outra coisa também, né? Então fica tudo meio que quebradinho, assim. Isso é ruim, né? Na hora de você ler isso de volta, né? Aí você tem que codificar o URL, enfim. Então, uma forma legal é você criar isso. Só que para Node você tem que, né, usar esse mecanismo de codificação e decodificação. Deixa eu ver aqui se o Nest já traz algo. Nest.js, base 64 em code. No Node a gente fez isso, né? No Nest eu acho que a gente vai ter que fazer igual no Node. Vamos usar buffer, né? Vamos usar esse buffer aqui, pra gente transformar em base 64,
buffer.from, o texto que a gente quer, toString base64. E para recuperar, buffer from, o texto base64, toString ASCII. Então, vou colar aqui esses dois textos. Tá? Esse aqui. Esse aqui é o texto, é o código que transforma em base64, né? Então eu vou fazer assim, const mensagem é igual a legal? Const mensagem buffer.from usuário sem inválidos .toString base64, tá? E aí essa mensagem vai vir aqui, sinal de mais, mensagem. Tá? Faça a sua modificação e vamos testar. O que tá escrito do lado de toString? Na linha 22. Base64. Terminou esse processo aqui, salvem, rodem lá o programa e vê se, né? Quer dizer, tela de login, tentem só logar sem informar nada, vocês vão ver que lá ele codificou o texto pra gente direitinho, ó. Tá vendo? Bota ali, por favor, login controller. Tá aqui. Ok. Certo? Sim. E agora a gente vai ter que ir lá na página, a gente vai ter que decodificar esse error, né? Decodificar. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que implementar um novo helper. Lá em main.ts, lembra que a gente registrou um helper de HBS, um helper para igual a, diferente de, empty, not, lembram disso? Tá? Sim. Main.ts. O último método que vocês escreveram, que está escrito aí, é o bold, né? É o bold. Vocês vão criar mais um, que vai se chamar... ignorem os que estão aqui para mim, tá? E ignorem o formato também, é só criar mais um do jeito que está aí. Além de bold, né? A gente vai criar um B64 decode. Tá? B64 decode, tudo junto. B64 decode. O que o B64 decode vai fazer? De novo, vocês vão registrar mais um helper no mesmo lugar onde está o QNEGT, not, empty, bold. Depois do bold vocês vão botar B64 decode e vão criar uma função, tá? Essa função pega só a letra A
e ela devolve o quê? Ela vai devolver este segundo método aqui, que eu vou colocar no chat para vocês. Tá? Colei lá. O que esse método aqui faz? Vou colar aqui também. Tá? Então, quando for chamado B64 decode, a gente vai pegar buffer from esse A. O que é esse A? O A é o argumento que está sendo passado para essa função base64 decode. A gente vai passar ela aqui, no lugar desse código, né? Que é o código base 64. O resto, tudo a mesma coisa. Buffer from A, base 64, to string ASCII. Legal? Peraí, um minutinho, por tudo. Uhum. Ok. B64 decode. A vai chamar buffer from A base 64 to string ASCII. E lá na página a gente vai envolver esse error, tá? Com parênteses, né? Vai envolver ele com parênteses. E antes do error vamos chamar B64 decode espaço. B64 decode espaço error. Error entre parênteses, antes do error, B64 decode erro. Vamos ver como é que fica? Lá na página. Epa, deu erro aqui. Eu acho que eu não posso botar o parênteses, deixa eu testar sem o parênteses. É sem o parênteses mesmo. Ah, já vi que deu um probleminha ali. O URL, vamos ter que codificar para URL. Tá, mas é só tirar o parênteses, tá, pessoal? Era parênteses, então. O momento é diferente do seu. Esse helpers não tem esse Então, eu falei, helper registro. ignore o que está de diferente do meu. O de vocês tem Tá bom. também. O meu tá um pouco diferente porque eu usei uma outra biblioteca. É porque o meu usando tá reclamando aqui, não sei exatamente por quê. Onde? No main.ts. Onde que tá reclamando? Esse before, depois. Ah, tá, já sei, já viu eu. Ok. Beleza? O meu não funciona, não. Né? Deu erro em algum lugar? No... Só apareceu escrito erro, mas não... Escrito não. Erro aonde? Se Ah, não, apareceu calma. erro, Deixa eu ver, escrito erro, ele diz Type aonde. erro. Ah, o meu foi, eu acho. Acho que o meu deu erro. Eu deu erro, tá. Entendeu? O meu tá com a tela bugada. Deixa eu só decodificar isso aqui.
Decodificar. Beleza. Eu acho que dá pra usar isso aqui direto. Deixa eu só ver, porque ele tá... erro. Eu tô com erro aqui também, pessoal, só um instantinho. É esse mesmo erro. Né? From... Meu nem deu, eu retorno tá errado alguma coisa. Não, funcionou lá a tela. Porque o meu já tinha Não, funcionado. não Eu tô deu tentando... aquela tela. Então, eu testei aqui, quando eu escrevo na URL o erro, qualquer coisa ele entra. Mas se eu entrar só na login, ele não entra. Ah, tá. Então deve ser porque se o erro não existia... Beleza. Faz sentido. Pera aí. Beleza. Não, agora já entendi. Então é isso aqui, ó. Isso aí vai fazer o erro parar. Mas deixa eu testar algo aqui. E aí eu já explico o que que é. Muito estranho. Ele não... acho que não pode ser acho que não. O TF8. Deixa eu ver se isso aqui ajuda. Na hora de decodificar ele tá zoando o plantão. Não tá, os acentos não estão rolando por causa do... Ah, agora foi. É só trocar o... Como se diz? É só trocar o... Lá na main, é só trocar esse ASCII aqui por UTF-8. ASCII é uma tabela de códigos, né, que não tem acentos, né? Então por isso quando tem acento ele fica zoadão daquele jeito. Pronto. Tá?
Vou explicar o que acontece aí, Léo. Quando a gente tenta fazer erro igual a alguma coisa, né, alguma função, o que acontece? Se aquela variável não existe, ela é undefined, né? E tem funções que não conseguem executar se o parâmetro for undefined, é isso que ele estava dizendo. Ó, o teu parâmetro é undefined, não tem como eu decodificar uma coisa que não existe, né? Beleza? E no caso, é o caso aqui, né? Quando a gente tenta decodificar ele e esse A não existe, pode dar um erro aqui. Só que no teu caso, é estranho porque assim, se eu tenho esse B64 decode aqui e faço ele lá na página, né, lá no error, né? Quando chega na página, esse erro ele já existe. Ou ele existe ou ele é vazio, né? Então, eu teria que dar uma olhadinha na tua tela para ver o que tem de diferente. Você vê aqui no meu funcionou, né? Mas eu tenho duas abordagens para isso, eu vou mostrar as duas. Quem vai mostrar a tela primeiro? Pra gente acertar. Eu baixo outro. Aqui, ó. Voltei. Eu tô mostrando. Uhum. Isso aí. B64 decode, o TF8, bota ali o TF8. Quê? Em vez de ASCII, o TF8. Isso aí. Vai lá na login controller. Return error, tá tudo certo. Show de bola. Tá. Para a aplicação, dá um Ctrl C aí no terminal, ou então fecha o terminal, encerra. Vai no package.json e inicia por lá. Maravilha. Entra na login. Tá, pode ser. Login, parte de login. A interna é o erro, volta lá. Deixa eu ver o que ele disse. Pô, que estranho, cara. Você tá do mesmo jeito que eu não tive esse erro, você teve. Então, beleza. Volta lá no main TS. Sim. Escreve aí onde está a letra A, from A. Não, na outra. Isso. Isso aqui. Isso aí. Dá um espaço, letra A mesmo, espaço, interrogação. Interrogação não, é isso mesmo, A, interrogação, espaço A. Se não, espaço, 2 pontos, abre e fecha aspas. Um texto vazio. Isso. Salva e testa de novo. Perfeito. Perfeito. Eu não sei porque que no seu exigiu, não sei. É difícil ser alguma coisa de versão, né? Não faço ideia. Pode ser versão do Node, né? Não sei qual Node está instalado na sua máquina. Eu acho que não. Mas basicamente você está dizendo assim, olha, sempre que tentar fazer um decode no A, faz um decode no A. Só que se o A tiver alguma coisa no A, então usa o próprio A. Se não tiver nada dentro dele, usa texto vazio, que ele vai tentar extrair decodificar um texto vazio decodificado dá texto vazio do mesmo jeito. É isso, mas você está garantindo que esse método buffer from ele nunca pegue um undefined, né? Um undefined, ou seja, nulo. Se ele tenta decodificar um nulo, dá nada. Aí dá problema. Então, que seria se ele não existir, ele já coloca como nada. Isso aí, coloca como texto vazio, não é nada. Texto vazio. Nada é undefined. Se tiver nada, ele dá o problema. Se ele não existir, ele já vem como undefined, né?
Exatamente. Entendi. Em JavaScript, o que vem antes da interrogação, quando você bota assim, ó, a interrogação, você basicamente está dizendo assim, existe? Ou seja, ele é igual a undefined. Você deixar só a letra A e botar uma interrogação é a mesma coisa que botar a é diferente de undefined. Ou seja, a existe. Entendi. Entendeu? Só que você não precisa escrever diferente de undefined. Se você só botar a interrogação, ele fala, ele está querendo saber se a existe. Se existir, usa o próprio a. Se não existir, é o que vem depois dos dois pontos. Ou seja, o a não existe, o a é igual a undefined, então usa o espaço vazio, texto vazio. Entendeu? Aí ele decodifica o texto vazio. Aí não dá nada. Entendeu? Mas erro não dá. Beleza, Entendi. Sandro? O Sandro tem que fazer do mesmo jeito, tá? Beleza? Aí Ok, volta já. lá. Volta lá na tela. Só que a gente vai fazer isso de duas maneiras, tá? Até porque vocês vão precisar usar isso na aplicação inteira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um utilitário para isso, tá? Então, na pasta src, vocês criam uma outra pasta e chamem ela de utils. É muito comum, tá? Em qualquer projeto. Dentro da pasta src, utils. E criem lá dentro um novo arquivo, tá? Chamado functions.ts TypeScript, tá? E aí vocês vão criar aqui o primeiro export, ó. Export B64 encode. Export function, né? Export function B64 encode. O que o B64 encode vai fazer? O que a gente fez aqui, né? Buffer from toString, blá blá blá. A gente vai dar um return buffer from toString texto. Esse from vai ser texto aqui. Pronto, tá feito. E vou criar um outro export chamado B64 decode, tá? Onde eu vou ter um texto codificado e vou fazer o processo contrário, que foi o que a gente fez na main.ts. Return buffer from, onde está o A fica texto codificado, tá? Para mim aqui tudo bem. Ou vocês podem fazer, né? Até antes. Texto codificado, então faz o buffer com texto codificado. Se não, texto vazio. Pode fazer a mesma coisa nesse aqui, né? Mesma coisa no B64 encode. Se tem texto, codifica. Se não, texto vazio. Olha, minha tela tá desconfigurada. Como assim a tela? Tô dando aquele erro lá que, deixa eu ver aqui. Eu, em vez de abrir a tela de login, tá vendo a lista de tickets e
Tá. Pra adicionar a... Sim, aqui na login controller você tem que botar @render login e não @render index. Eu errei ele. Login. Perfeito. Como é que faz o teste agora? Agora, assim, vê se a tua aplicação tá rodando. Tá rodando. Show de bola. Então, assim, o que importa é agora esse texto, esse código aqui, tá? Escreva esse código aqui. Que a gente vai, isso aí vai ser global, né? A gente vai ter, isso aí vai ser funções utilitárias. Tudo que é função utilitária a gente vai jogar aqui, né? Tranquilo? Tranquilo. Tá? Feitos os métodos, a gente vai voltar aqui na main.ts e vai usar eles aqui, ou seja, eles já existem como funções. Eu vou repassar elas para os HBS. Ou seja, quando alguém chamar B64decode, o que eu vou fazer não é executar o próprio método, eu vou chamar o B64decode que eu já tenho, né? Da letra A, assim, né? Então vocês veem que ele importou lá em cima, ó, o B64decode. Vocês vão fazer a mesma coisa para B64encode, né? Não custa nada criar esse encode para tela também. B64encode. B64encode. Enter. Ele vai importar lá em cima também. Aqui, ó. Tá? Percebam isso aí, ó. Import B64decode, B64encode de utils functions. Tá? Ou seja, agora você pode usar tanto nos seus controllers, o B64encode, B64decode, quanto pode usar nas páginas também, tá? Ou seja, vou esperar vocês fazerem isso aqui, tá? Me avisem se terminou. Qual que é o import? Import esse aqui. Mas olha só, dica do Visual Studio Code. Joga o nome do método e dá Enter, que ele completa para você e já joga o import lá em cima. Usa sempre essa manha. O meu não deu nada, não deu. Às vezes não vai, mas tenta de novo. Apaga tudo, escreve B64. Aí se ele completar para você, aí tu dá Enter. Que ele sozinho importa lá em cima. Não tá nem completando. Ah, é que eu escrevi. Agora importou. Show de bola. Eu vou no banheiro rapidinho.
Tranquilo. Ah, meu, veio agora. Foi? O meu veio agora. O toString dele que não é ASCII, né? É o TF8, né? O TF8, isso. Onde tiver acho TF8. que isso, eu coloco o TF8. Olha, a minha não mostra a mensagem de erro lá na div de login. Vamos ver isso. Mas a questão é, Tá legal. depois de feito esses dois, o que acontece? Agora nós podemos usar o B64 Encode na nossa aplicação toda, porque né, é só eu importar lá o Utils Functions. E agora eu posso usar também nas HBS, nas páginas HBS, porque eu repassei para elas lá. Né? Então o que acontece? Eu posso tanto escrever lá o B64 Decode aqui, na página erro, ou eu posso decodificar já no topo, né? Já aqui, error B64 decode erro, por exemplo, que aí já vai chegar na página já decodificado, tá? Ou seja, ele vai transitar pelo browser codificado, mas quando for apresentado na tela já vai aparecer decodificado. Vamos lá. Tem que ser assim, ó. Login. Apareceu. Tentei logar sem botar nada. Ó, o erro lá em cima codificado. Mas a mensagem aqui embaixo decodificado. Beleza? Beleza. Alexa, para. Alexa é quase igual um cachorro, né? Alexa, deita. Para com isso. Voltei. Ela respondeu. Então eu vou repetir aqui, Léo. O que acontece? Agora nós temos, dessa maneira, nós temos o B64 Encode disponível tanto para minha aplicação como um todo, quanto lá para minhas HBS, quando eu faço assim. Ou seja, eu posso tanto manter na minha HBS lá o código B64 decode erro, ou seja, eu posso decodificar lá na página, quando chegar lá na página, ou eu posso voltar isso aqui para esse erro para o lugar e decodificar lá no controller, tá vendo? Então aqui tava, eu estou pegando a variável er e mandando ela como error para a tela, tá? Mas se eu quiser, eu estou mandando ela codificada, tá? Então eu vou até trocar o nome, vou chamar aqui de enc erro, ou seja, erro encodificado, né? Nesse enc, normalmente quando a gente usa esse enc na frente é para dizer que é codificado. Lá para a página eu vou mandar uma variável chamada erro e ela vai ser b64 decode enc error. Olha que legal. Então eu peguei a query string que está na variável er, chamei ela de enquer, joguei para a página como nome error, mas decodificada antes. Então qual é o efeito disso? O efeito é, quando entrar na página de login, tá aqui, se eu clicar aqui em login com usuários sem errados, ele dá um refresh, você vê lá em cima codificado, tá vendo? Não dá pra ver o que é a mensagem, mas a mensagem na tela aparece certinha. Deu pra ver? Sim. Vou deixar isso aqui aberto para vocês testarem. Lá na página volta a ser apenas error. De novo, vira uma opção. Você pode usar lá ou aqui, tá? Pode mostrar o login em HBS, por favor? Cadê? Meu não tá indo, não.
que tá dando? Qual erro? Tá faltando import aqui, né? Muito provavelmente. Login controller, deixa eu ver. Não, tá certo, tem o import. Ele tá. A mensagem de erro que tá aparecendo na página tá criptografada. Criptografada? Como Você assim? tá vendo? Mensagem de erro criptografada? Como é que é isso? Em vez de ver a mensagem de usuário válido, você tá vendo um código. Mostra a tela aí, mostra a tela aí. Beleza. Vai lá no teu controller. Primeiro você... Ele está codificando a codificação. Tá? Ou seja, já chega codificado, está codificando de novo. Basicamente isso. Então ali, error... Tá, não é o mesmo nome. Tem que ser enk error embaixo, tem que ser enk error em cima também. Aonde? Ali, Aqui? na direita. Na direita. Aí, Aqui? isso. Aí. Aqui também? Não. Esse nome da esquerda é o nome que a tua mensagem vai ter lá na página. Salva isso aí. Ok. Não tá salvo. Por isso que eu fiz o meu exercício aqui com vocês foi exatamente entender o que é cada nome. Por isso que eu botei cada um dos nomes diferentes. O exercício aqui foi esse. Tá? Por que cada um dos nomes é diferente? Por que é aí depois enk error e depois error? Porque eu quero que vocês entendam que cada um é uma coisa diferente. Cada um é uma coisa diferente. O que é esse query er? Qual é a string lá da URL? Tá pegando os dados de lá. Exatamente. O método de baixo, quando dá erro, ele posta ali, ó, redirect, login, interrogação er. Então o post, ele redireciona para cá, ou seja, para esse get aqui, com o er lá em cima. Então o nome da query string é er. Eu não tenho poder de alterar isso. Isso já chega aqui para mim assim. Então eu estou dizendo assim, olha, pega essa query string que se chama er e coloca para dentro de uma variável chamada, aí sim eu posso dizer o nome. E eu dei o nome de enk error. Porque eu sei que o que chega lá é uma mensagem codificada. Aí eu coloquei o nome de enk error. Eu invento. Eu poderia botar blá blá blá. Poderia query er blá blá blá. Tá? O que é blá blá blá? É o nome da variável de erro dentro desse método aí. Esse método index. Enquanto eu estiver trabalhando no método index, a mensagem de erro que chegou codificada vai se chamar blá blá blá. A gente chamou de enk error. E o que é essa error aí? Error é o nome da variável que eu estou retornando para a página. Ou seja, o que essa página, o que esse método faz? Ele renderiza a página de login. E o que eu mando para a página de login quando eu quero renderizar ela? Eu mando o HTML e variáveis que eu queira, né? Variáveis que eu queira preencher. E é o que eu estou fazendo. Eu estou redirecionando para a página de login, renderizando a página de login.hbs e preenchendo ela de dados. Quais dados? O primeiro dado que eu estou mandando se chama error. Ou seja, lá na página HBS, se eu quiser imprimir o conteúdo dessa variável, eu tenho que abrir ali chaves, error. Fecha chaves. Tá? Então, error é o nome que o dado vai ter lá na tela, lá na index HBS. Tá? E B64 decode enk error é a função que pega o enk error, né, o erro codificado, decodifica ele e bota para dentro da variável error. Vai chegar na página lá com esse nome. Certo? Deu para compreender? Uhum. Tem um param aí que tá vazio. Tá dando erro lá em cima, tá vendo? Apaga ele. Não vai precisar. Ele tá dizendo que tá dando erro. Não sei porquê, mas tudo bem. Salva. Roda a tua aplicação aí. Lá no package.json. Package.json de novo? Ah, não tá. Já tá rodando ela? Não tá rodando. Já tá rodando. Já tá rodando. Ah, tá rodando. Então beleza, volta. Apaga lá o URL, deixa só a barra login. Ok.
Isso. Beleza. Tenta logar sem escrever nada. Beleza. Então a gente já viu ali o erro aí. Ele tá codificando e tá mandando para cá. O erro possivelmente é no teu método de codificação, tá? Possivelmente você botou o decode para dentro do encode e vice-versa. Volta lá na tua página, tá? Então ele tá fazendo decode certinho. Agora dá um clique, Ctrl clique no B64 decode embaixo. Dá um clique. Um clique não, um Ctrl clique, né? Você é um Mac, então Onde? é um comando clique. Linha 14. B64 decode. Não foi. Ok. Aí, Ctrl clique aí, tá? Então o que ele está fazendo? Texto codificado. Lá, tá vendo? Tá errado. O que você está fazendo é, você criou um método de decode que faz a mesma coisa que o encode em cima, tá? Ou seja, ele é buffer from, pega o texto codificado e transforma no base 64. Ou seja, ele já chega a base 64, ou seja, codificado, aí você está transformando ele de novo em base 64. Ele fica base 64 do base 64. O código é diferente, ó. Tá ali na tela, tá lá no chat. O segundo código de decodificação, esse aí é o código de codificação. O de decodificação tá no chat. É buffer from o código, né, o texto de código, vírgula base 64, to string o TF8. Ali tá escrito ASCII, mas você troca para o TF8. Tá? Então é return, texto codificado, interrogação, buffer from, texto codificado, vírgula, base 64, to string o TF8. Esse é o código. Isso aí. E ali onde... Tem muito parênteses aí. Isso. Aí, ali onde está o texto, que termina com sinal de igual, você troca esse texto, né, pela variável texto codificado. Não, texto codificado, ali onde está o código mesmo. Onde termina com sinal de igual, isso aí. Isso aí. Pronto. Isso aí. Tem alguma coisa... O que houve? Passa o mouse aí. Beleza. É lint. É sugestão de melhoria. Eu quero como é que desativa isso. Onde eu vou desativar isso? É chato porque parece que é erro, né? Mas não é. Ele podia botar um amarelinho, né? Amarelinho. Mas... Tipo, é uma sugestão. Não, ele vou botar no vermelho. Vai, volta lá na página. Faz a mesma coisa. Deleta o erro. Tenta logar. Pronto. Decodificou. Show de bola? Agora vamos para pro que a gente quer, né? Vai, clica login aí com o usuário e senha correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usuário e senha vai. É Node 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, volta lá no teu controller. Login controller. node.adm@gmail.com. Vê se tá exatamente assim, se tá tentando logar exatamente assim. Se digitar esse e-mail e essa senha, ele tem que entrar. Você, Léo, consegue logar? Ó, tá dando alguma coisa aí, volta lá. Volta lá. No controller. Body, e-mail e senha. Faz o seguinte, marca um breakpoint aí no 20, na linha 20. Isso, marca aí. Marcou? Marquei, mas não tá pintado por dentro. Pera aí. Estranho. Tá ali. Tá ali. Ele fica assim, não fica vermelho mesmo não. Aí vai lá, vai na tela de novo e dá um post de novo. Pronto. Dá uma pausazinha. Passa o mouse em e-mail. Pra ver o que tem dentro de e-mail. node.adm@gmail.
.com. Beleza. Senha. O problema tá na senha. Qual é o problema? Na tua tela lá, possivelmente o name da senha tá errado. No HTML mesmo. O login HBS. A senha. Olha lá, tá password, tá vendo? É name, senha, ID, senha. ID, senha. Não, é ID igual a senha. Ah, tá. Ok. S Sim. minúsculo. Isso. Name igual a senha. E for lá em cima também, label for senha. Aqui, linha 17. 17. Label for senha. E aí senha também. Senha 2 pontos com S maiúsculo. Isso aí. Pronto, salvo. E roda de novo. Pode tirar o breakpoint, tá? Vai dar certo agora. Senão ele vai travar a aplicação bem naquele ponto lá. Tem que... Ele tá rodando, tem que dar um play. É, isso aí. Pronto. Desmarcou, show, volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você, Léo. Logou? Foi. Vai, dá um play aí. Foi. Beleza, entrou, tá vendo? Ele só tá dizendo, ó, não existe nenhuma página home pra eu mostrar pra você. Mas logou, Sim. tá? Então vamos nessa? Vamos pra login? Vamos executar o login? O que a gente fez foi uma programação acessória, tá? Pra deixar a aplicação classuda, né? Porque é assim que é no dia a dia, né? A gente não pode deixar dados expostos assim e tal. Tem outra maneira, Marcos, da gente logar e mostrar mensagem sem mostrar na URL? Tem. Sem ser desse jeito? Tem. Alguém tem alguma sugestão? Alguém já conhece Sandro aí que talvez já programe mais algum tempo? Tem alguma sugestão de qual outra forma seria feito isso? Esse processo de mostrar a mensagem sem ter que mostrar lá em cima? Você vai mostrar onde? Na URL ou no... dentro da div, desculpa? Na URL. Usando post ou assíncrono, não? Isso aí. Ou usando post, as duas respostas possíveis são ou usando post ou usando assíncrono, ou seja, usando a Ajax da vida, usando um FET, qualquer coisa assim. Isso que o programador tem que ter a cabeça, né? O programador que só sabe fazer o if ali tá ferrado. Ele tem que saber como é que funciona a arquitetura web, né? E como ele pode manipulá-la usando o Node, né? Então, o que acontece? Essa regra aqui vai valer se você tiver no Java, se você tiver no C Sharp, se você tiver no Python. Tá programando para web? A regra que vale é da web. Você está usando a linguagem de programação para obedecer às regras da web. Então, a questão se eu quiser esconder esse cara, se eu não quiser nem ter isso aqui, tem que ser por post. Ou seja, quando eu mandar nossa, abri outra aplicação aqui. Quando eu mandar aqui o post, eu não redireciono para login com a mensagem de erro, né? Fiz um post, deu erro, eu poderia, das duas, uma, ou redirecionar para login, aí não é um post, né? É um get, vai cair para cá, e aí eu guardo em variável de sessão essa informação, ou seja, eu guardo na memória do servidor que houve uma falha, não é a melhor opção, né? Ou eu mostro a mensagem direto aqui, ou seja, na própria página de post do login, né? Eu, em vez de devolver para a página de login com erro, né? Eu mesmo renderizo direto aqui a error, assim. Res.render, vou renderizar a login, só que com error. E essa error vai ser a minha mensagem codificada. Aqui embaixo eu vou trocar, né, pessoal? Vou trocar B64 encode.
B64 encode, error vai ser mensagem. Tá? Ou poderia colocar direto, né? Não precisa nem criar a variável mensagem. Ou seja, o próprio método de post verifica. Deu certo, redireciona para outro. Não deu certo, mantém na própria, ele mesmo renderiza, ele mesmo chama a renderização do login e ele mesmo passa o parâmetro, tá? Então vocês veriam isso aqui. Não, peraí. Encode... não, eu não precisaria de encode, né? Eu não estou passando pela URL, então é só mandar a variável, o texto mesmo. Pronto. Né? Renderiza a própria login. Pronto. Tô aqui no login. Mandei. Pronto. Não tem nada lá em cima. Beleza? Tá. Tô renderizando a página. Beleza? E aí ficaria o texto aqui. Isso aqui é uma outra possibilidade. A terceira possibilidade... Qual é a terceira possibilidade? É eu não fazer isso por servidor, né? Por server. Ou seja, o get serve só para apresentar uma primeira vez, né? Ou seja, nunca teria um controle de erro aqui. O post também só serve para saber se tá certo, se loga ou se não loga, né? E caso não logue, na página eu tenho esse controle. Por exemplo, redirect home. Se der certo ele redireciona, se der errado ele não redireciona para lugar nenhum. Eu mando para a tela res.send. Envio para a tela um JSON dizendo, olha, erro. Usuário sem inválido, ou seja, eu vou se der certo o meu post, eu redireciono a página. Se não der certo, eu devolvo uma mensagem, né? Então o que acontece? Na HBS eu teria que ter um script, né? Um login script que iria fazer, cadê? Usuários, utils, login. Cadê? Não, tá mais aqui para cima. Assets, login e login. Pronto. Eu teria que ter aquele fetch, lembram disso? Fetch, né, no document.submit, ou seja, onSubmit. Quando houvesse um submit, né, ou seja, um submit do body, uma função para dizer, olha, busca lá os dados e tudo, ou seja, eu teria que fazer tudo por JavaScript, na página. Fazer o post, deu certo, deixa ele enviar, deu errado, pega a mensagem e por JavaScript eu colo a mensagem ali em cima, tá? Então assim, nesse caso seria a abordagem mais longa, tá? Neste caso aqui seria a abordagem mais longa, beleza? Por isso que é importante aquele negócio que eu mandei vocês lerem, né, de estratégias de renderização, porque quando você começa a montar uma aplicação web, você tem que decidir lá no início qual vai ser a estratégia de renderização. A gente decidiu por SSR, para esse módulo, né? SSR, ou seja, renderizar pelo servidor. O próprio servidor vai se encarregar de construir a página HTML. Então, o que acontece? Quando você está numa estratégia SSR, você sim pode ter uma ou outra página que carrega dinamicamente, tá? Mas se você decidiu por ser SSR, nunca vai ser uma boa ideia você tentar fazer o núcleo da renderização, a parte principal da renderização, toda por client-side. Se for para isso, você faz todo o teu projeto usando CSR, né? Client-side Rendering.
né? Como, por exemplo, ali o SPA, Single Page Application, do React, que a gente vai ver, tá? Que aí toda a sua aplicação sempre começa com JavaScript e o JavaScript que vai buscar os dados, tá? Porque o que acontece? Aqui você tem um conflito de domínio. Se a gente fizer dessa forma aqui, vai funcionar? Vai funcionar. Mas pensem bem, se esse post der certo, ele tenta redirecionar pelo próprio servidor. O próprio servidor tenta redirecionar. Se der errado, ele pede para o browser renderizar algo. Isso aqui tá completo, isso aqui pode dar problema, tá? Porque se der certo e se você fez a chamada desse post por JavaScript, se der certo ele tentar redirecionar, a nova página redirecionada não vai redirecionar no browser, ela vai redirecionar no JavaScript. O teu JavaScript vai ter que detectar isso e ou renderizar essa nova tela ali, ou chamar também, por sua vez, o redirecionamento. Já quando dá erro, ele vai só pegar e colar o erro ali e manter na mesma página, tá? Então você tem aqui conflitos de domínios. Essa atitude aqui, quando dá certo o e-mail e senha, tenta uma renderização SSR. Já esse aqui, quando dá errado, tenta uma renderização CSR. É horrível, tá? Teu JavaScript vai ficar muito mal programado. Você vai ter um trabalho dobrado de ter que controlar isso lá no teu JavaScript, tá? Então, assim, o programador web ele vai ter que acabar com essas decisões. Então, a melhor das decisões é, se você vai fazer por client-side, né, o controle via JavaScript do browser, todo o seu método de post, todo ele tem que ser voltado lá para o CSR. Ou seja, se der certo, você não vai redirecionar para home. Você vai, né, se você for por essa abordagem, você vai ter que mudar aqui também. Tá? Você vai ter que devolver para o browser, para o JavaScript do browser, tá? Uma mensagem dizendo, ó, não deu erro, deu sucesso. Tá, em inglês, essa parte vamos botar em inglês, né? Deu sucesso. E aí vou só escrever ok, tá? Por quê? Aqui, desse jeito, se der certo, você dá a chance do teu browser de, olha, deu sucesso, eu, browser, vou redirecionar para outra página, tá? Se deu errado, olha, deu errado, vou só colar a mensagem aqui em cima. Agora, esse método todo aqui estaria voltado para CSR, ou seja, você vai renderizar a mensagem via browser, mas também vai encaminhar por browser, beleza? De novo, como a nossa aplicação foi pensada, pelo menos esse primeiro módulo, para trabalhar com SSR, nenhuma dessas abordagens é a melhor. As duas únicas abordagens possíveis, tá? Apesar de todas serem possíveis, as únicas que devem de fato ser abordadas para a aplicação como a gente estava inicialmente, assim, né? Base B64 encode, ou assim, né? Tá. Redirecionando para login com um erro lá em cima, e aí a página dá o seu jeito de repassar lá para poder modificar. O que está faltando aqui? Aqui, tá. Ou a segunda abordagem que a gente colocou, tá? Que seria o próprio post renderizar esse carinha aqui, tá? O próprio post renderizar a página de login, tá bom? Tranquilo, galera? Então, falei pra caramba, mas resumindo, ou a gente redireciona pro de cima e o de cima dá o seu jeito lá, ou esse próprio método vai lá e renderiza a própria página e bota lá o dado que ele precisa, tá? Fiquem à vontade para usar qualquer uma das duas. Vamos para a parte de quando dá certo, beleza? Quando dá certo. O que acontece? Quando dá certo, a gente vai buscar esse e-mail e senha assim na unha? Não, a gente vai buscar lá do nosso
no nosso banco de dados, né, no próximo módulo, mas enquanto não chegamos no módulo de banco de dados, a gente vai buscar aqui do usuários JSON, né? A gente vai buscar daqui. Como é que a gente pega dados de usuário? Do mesmo jeito que a gente pegou de eventos, né? A gente vai usar o usuário service. Lembra que a gente construiu esse cara? Usuário service? Ah lá, o usuário service já tem um método lá de ler o arquivo, no caso, no futuro vai ser ler o banco de dados, pegar os usuários, usuário por ID, o usuário por e-mail e senha. Então eu vou usar este carinha, já está pronto o usuário service. Tá pronto aí para vocês, não tá o usuário service? Sim, Show de bola. tá pronto. Então o que acontece com o usuário service? A gente vai usar ele aqui. Acho que já até tá, né? Para vocês, ó. Lá no construtor, private read only, usuário service do tipo usuário service. Se não está, tragam. Aqui tá. Tá? Show de bola. Então aqui, ó. A gente não vai fazer isso aqui não. A gente vai fazer assim, ó. E-mail sem, né? If this ponto usuário service ponto get usuário por e-mail e senha. Então, gente, vou trocar esses nomes aqui, né? Essa convenção de nome tá ruim. Usuário service já é de usuário. Então o que eu vou fazer, vou trocar esses nomes lá. Troquem lá comigo, por favor. Usuário service, tá? Esse get aqui vai ser obter todos, tá? Esse primeiro vai ser obter todos. Esse segundo vai ser obter por ID. Obter por ID. E o terceiro, obter por e-mail e senha. Tá? É só trocar o get usuário por obter. Vai ficar obter todos, obter por ID e obter por e-mail. Fica mais dentro da convenção de nomes em português de uma classe de serviço. Tá? Alterados esses três. Já mudei. Show de bola. Alterados os três nomes, a gente vai alterar lá também. No controller, né? If this.usuário-service.obter por e-mail e senha, tá? Fica mais condizente. Eu não preciso falar usuário-service.obter usuário. Pô, se é o usuário service, ele já vai, tudo que ele vai fazer é com relação ao usuário. Ele já vai obter o usuário, vai atualizar o usuário. Não tem por que o nome do método fazer uma redundância com relação a isso, né? Então, usuário service. Obter por e-mail e senha. Obter o que por e-mail e senha? Usuário. Usuário service. Tá? Existe até assim, eu pessoalmente não gosto. Tem uma galera que usa assim, o usuário service usa como usuário também, né? Eu não gosto porque normalmente quando a gente não usa nenhum sufixo, por exemplo, usuário, a gente está querendo falar sobre a entidade usuário, ou seja, o próprio usuário, nome, e-mail, senha, né? Mas tem gente que usa assim, só usa o usuário lá em cima e fica this.usuário.obter por e-mail e senha, né? Beleza? Eu prefiro deixar o service, tá? this.usuário-service ponto obter por e-mail e senha, abre e fecha parênteses. O que eu vou passar por e-mail e senha? O e-mail, vírgula, a senha. Né? Esse método espera dois parâmetros, e-mail e senha. Eu vou passar ali por parâmetro e-mail e senha. Esse método vai me devolver ou um usuário ou undefined, né? Se ele não achar, ele vai me devolver undefined. Beleza? Então, se ele achar, vai cair aqui no meu return. Se não achar, lá no meu redirect. Tá? Foi? Então vamos lá.
Home, vou voltar aqui pro login. Login. Tentei. Ué. Obter por e-mail e senha e achou? Diz e-mail, senha. O problema tá aqui, ó. Return message, tá vendo? Vamos lá no usuário certo. Isso aqui é um problema. Para como estava lá no início era a solução, agora é um problema. Porque acontece, se não tiver usuário, eu estou retornando mensagem nem usuário encontrado, tá? Não é isso. Eu não quero mandar nenhuma mensagem para a tela. O que eu vou fazer é apagar esse if, tá? Todo. Eu só preciso do return usuário. Mesma coisa aqui embaixo. Não preciso desse if. Tá bom? Beleza, pessoal? Inclusive, do jeito que ficou, eu poderia até escrever return direto, assim, ó. Return diz usuário. Afinal, eu boto o resultado disso para uma variável e depois retorno o próprio usuário, né? Eu posso usar um return diz aqui e mesma coisa aqui. Ok, basicamente eu estou dizendo, olha, se você encontrar, ou melhor, devolva o que você encontrar. Se você não encontrar nada, melhor. É o que eu estou esperando. Tá? Pode até ver que ficou até parecido com os de cima, né? Return diz usuários.find. É isso. Beleza? Agora sim. Este método obter por e-mail ou vai devolver para a gente, retornar para a gente um usuário, ok? Um usuário do nosso banquinho, ou não vai retornar nada. E se não retornar nada, né, isso aqui vai ser vazio, ele não vai entrar nesse return aqui, ele vai vir para cá. Login, usuário e e-mail sem inválidos. Vou botar node admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loguei. O meu entrou só com e-mail. Só com e-mail? Tem que ver se... Ó, vamos lá. Tem que ver aqui, ó, ver o teu método. Ó. Ele tem que... tem que ser find e-mail igual a e-mail e senha igual a senha. Deixa eu ver. Tá. Legal? Agora funcionar. Tá faltando igual sim. Faltou aqui. Beleza? E aí o que acontece? Agora sim. Se botar só o e-mail, e vem esse e-mail sem inválidos. O e-mail senha certinho, 2, 3, 4, 5, 6, pum, entrou. Vamos testar com outros usuários também, além do Node ADM, né? Cada um de vocês tem um e-mail lá, que é e-mail de vocês do Gmail mesmo. Eu vou usar o meu aqui, que eu acho que é Gmail. E todas as senhas são 2, 3, 4, 5, 6. Então bota lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vê se loga. Olha lá, o meu logou com o meu próprio e-mail e senha. Testem Meu isso logou também. com o meu também. Tá vendo? Porque ó, tem um administrador, que é esse node.adm, mas tem o e-mail de todos vocês lá. Eu sou o 2, Sandra é o 3, tá vendo? Tem o cadastro de todo mundo. Então, se você tentar com algum deles, funciona. A diferença é que nós alunos, estamos no grupo usuários. Esse administrador está no grupo administradores. No futuro a gente faz alguma coisa com isso. Tá? Outra coisa que eu queria testar com vocês é o seguinte. Senha, a gente nunca guarda senha de banco, né, senha de usuário, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente usa ela codificada, né? A gente vai usar o Bcrypt para isso, tá? Só que, como a gente já está no final da aula, eu vou fazer com uma codificação que a gente já criou agora, que não é uma codificação profissional, vocês nunca podem fazer isso, criptografar senha usando base 64. Base 64 é só uma codificação que pode ser descodificada, é um padrão universal, qualquer um pode pegar ali e decodificar.
né? Não existe sistema de segredo, de chave, né? Não tem. Se você encripta ela, codifica ela, não encripta. Se você codifica, qualquer um pode decodificar. É o padrão base 64. O segredo é base 64. Entendeu? Então, uma criptografia já é diferente. Você codifica, só quem tem aquele teu segredo que você usou para codificar que pode tirar. É esse tipo de criptografia que você tem que usar para senhas no banco de dados. Mas só para a gente testar agora no final, só para entender um pouquinho a ideia do que a gente vai fazer, a gente vai usar o base 64 no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou jogar aqui, ó, o codificar no site, né, de codificação, e vou codificar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Codificar. Ó, a senha vira esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 em base 64 vira MTIZNDU, não. Se vocês não tiverem acessando esse site, no browser, no próprio browser dá para usar. Tem o próprio browser, o próprio JavaScript do browser tem. Se você usar B2A, escrever lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele codifica para você, tá vendo? O browser, qualquer browser tem a função B2A, B para A. B2A, aí você escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é a mesma coisa lá. NDU2. NDU2, tá vendo? Então, vocês vão pegar esse código aqui, que caso vocês não queiram usar nenhum nem outro, eu vou colar aqui no chat, tá? E aí vocês vão salvar esse código aí doido aí, vocês vão salvar ele ali em cada um dos usuários. Senha do administrador, é aquela. Todo mundo é a mesma senha, tá? Vocês sabem que aquilo ali é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Na hora que vocês forem ler para decodificar, o usuário lá vai digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai salvar. Quando cair no controller de vocês, aqui é o senha, essa senha vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Só que eu quero saber se essa senha criptografada bate com a senha criptografada do banco. Percebam agora, depois de vocês salvarem o código, se você tentar logar com qualquer usuário e senha lá e escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vai dar mais certo, né? Porque agora a senha não tá mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aquele código doido lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Ué, que eu... tem que dar um refresh aqui na minha aplicação. Repito, depois alterem todas as senhas, tá? Lá no arquivinho de banco de dados. E aí tentem logar de novo lá, no e-mail de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenta logar que vocês vão ver que vai dar erro, né? Afinal, você escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a senha não é mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, por último, o que a gente vai fazer? Vocês vão entrar ali no obter por e-mail e senha e vocês vão comparar a senha que foi digitada, né? A senha que foi digitada, que é uma senha comum, essa senha, né? Esse e-senha aqui é a senha do usuário de banco, né? Ou seja, essa senha aqui vai estar criptografada. Esse e.senha ele vai estar criptografado. Essa senha criptografada é igual à senha não criptografada com base 64 decode? Tá? Então vocês vão escrever assim, lá no método obter por e-mail senha, né? No arquivo de service, tá? No arquivo de service, naquele trechinho que o Léo acabou de corrigir, no por último ali, vocês vão escrever isso, ó. E comercial, e.senha é igual a BD64 decode. Perdão, é B64 encode, tá? B64 encode. Senha. Ou seja, a senha que digitaram, seja qual for, codificada em base 64, é igual à codificada do banco? Se elas forem iguais é porque o que a pessoa digitou, mesmo eu não sabendo o que foi, elas são as mesmas. Tá? Essa é a lógica de uma aplicação na hora de você salvar senha e restringir, né, sem autenticação de usuário. Tá? De novo, e.senha é igual a B64 encode senha. Salvem isso aí e tentem rodar a aplicação de novo.
Ele me jogou pra barra home. E ó, jogou pra barra home. Ou seja, agora, se eu tentar logar e botar lá o Max Martins, a senha 123456, ele vai logar. Ué, mas como que ele vai logar? Eu digitei 123456 e a senha não é 123456. Bem-vindos, é assim que a gente salva uma senha criptografada. Novamente, não está criptografada, está só codificada. Qualquer hacker iniciante conseguiria descobrir qual é a tua senha. Só aplicar um algoritmo base 64 aí de novo, decode, que a pessoa vai... E é fácil de saber o base 64. O base 64 tem esse formato alfanumérico aí simplista, que muitas vezes termina com um sinal de igual. Olhou um código, viu que termina com sinal de igual, muito provavelmente é base 64. É pequeno ainda? Mais fácil ainda. Porque tem alguns outros algoritmos que tem o sinal de igual ali e tal também, mas aí normalmente são hashes longos, né? É pequeno, tem sinal de igual, base 64. Tá na dúvida? Aplica um base 64 que você vai saber se é ou não, tá? Então assim, base 64 não é para ser usado como estratégia de hashing de senha, não é, nem um pouco, tá? A gente está fazendo aqui só para teste. E aí na aula que vem a gente usa o Bcrypt, que vai ser o algoritmo que a galera no Node usa bastante, tá? Mas tem outros também que eu mostrei no curso anterior, tá? Qualquer um pode ser usado. O mais pesadão é o SHA-256, né? SH-256. Aí não é para tanto, né? O SHA-256 a gente usa para coisas mais... para salvar coisas mais sensíveis, né? Por exemplo, salvar endereço da pessoa, que é um dado longo, né? E tudo mais. Salvar esse tipo de coisa. Uma senha, né? Uma senha de usuário, um bcrypt é o suficiente. Um hash simples é o suficiente, tá? Tipo, só testando aqui, botei qualquer senha e também ele tá levando pra home. Qualquer senha? É um bom teste, né? Deixa eu ver aqui se eu botar qualquer senha também tá indo pra home. Eu acho que não. Vamos ser Martini. Tá, 1, 2, 3. Tá. Se eu botar aqui 1, 2, 3, ele meteu o usuário sem errado. No meu. Se você... Tava de errado. Olha só, mas o Sandro acabou de botar um negócio muito importante. Teste. O programador ele costuma testar só com o que ele quer que dá certo. Ah, botei o usuário que eu quero e a senha que eu quero, entrou. Botei o usuário que eu quero. Não botei usuário nem senha nenhum, deu erro. Pô, isso é óbvio que ia dar erro. Mas e quando você bota o usuário certo, mas a senha errada? Ou o usuário errado, mas a senha certa? Tem várias combinações ali que normalmente um teste unitário se deixa passar. E é uma boa experiência, isso indica a experiência do programador quando ele começa a jogar, como xadrez, né? Tentar ver todas as jogadas possíveis antes de jogar a jogada final. Mas aí, Sandro, para ele tá pegando e dando certo sempre é porque muito possivelmente não tá validando a senha. Vê nesse teu método obter por e-mail e senha e vê se ele tá fazendo isso aqui, ó, return this.usuários.find e-mail igual a e-mail e senha igual a senha. O Léo tava sem esse trecho, ó. Se tivessem esse trecho de senha, qualquer e-mail válido sem senha ou com senha errada vai entrar. Só que o meu tá assim mesmo, cara. Puxa e-mail, igual e-mail, e senha, igual bem encode, senha, tá certo. Return this.usuários.find usuário.find usuários, tá certo, usuários. e-mail igual a e-mail e senha igual a B64 encode senha, certo? Tá certo. Deixa eu botar um breakpoint aqui. Mas olha só, vê se tá assim, ó, e.senha desse lado e do lado direito só senha. Porque também não pode estar ao contrário, não pode estar senha aqui e o e.senha tá do outro lado. Não, é só senha mesmo. Deixa eu testar aqui de novo. Lá no teu usuários.json, tá todo mundo com a senha codificada? Tá sim. Deixa eu ver se eu salvei. Pode mostrar a tua tela se quiser. Vou mostrar, beleza. A gente olha cada arquivo. Usuário service. Quando eu descer, a minha tela. Tô vendo. Ó, codificado.
Vocês veem, pessoal, quantas vezes eu vou falar codificado, eu falo criptografado e me corrijo? Não, codificado. É difícil. Aqui no Brasil, para nós, tem um monte de código, é criptografado. Viu um monte de letra amontoada, criptografado. É difícil. Mas a gente tem que saber falar a nomenclatura correta, porque a diferença é absurda. Um dado criptografado é completamente diferente de um dado codificado. Dado codificado pode ser descodificado, tá? Dado criptografado talvez possa. Uma forma é você ter a chave de segredo ou ter a chave dupla, beleza? Se você não tem chave, não tem segredo, é codificação. E essa codificação pode ser uma codificação simples ou uma codificação em hash. Se for em hash, nunca mais volta, nem com chave, nem com nada. Então, assim, tem que ter essa distinção na cabeça desses 3 tópicos. Então, isso aqui é sugerido, você vê as variáveis, né? Ele deu certo. Não, tá entrando no res login. Ele entrou aqui no res render. Que tela, que código doido é esse, cara? Que código? Tem muito código. Isso aqui? Isso aí não... Esse daqui não é... Esse daqui é aquele código gerado pelo... tá gerado, exatamente. Isso aí não é aí que tem que mexer, não. O login... Não, quando marca aqui, ele entra aqui, que é o login, nosso login controle. Quando... Fecha aquele lá. Ele tá... Não, dá play, dá continuidade. Aí marca ali no... Então, eu marquei aqui, ele que... O próprio, não sei se é no navegador, o Visual Studio gerou aquele lá. Então, clica no obter por e-mail e senha. Se bem que ele tem uma linha só, né? Deixa aí mesmo, não tem jeito. Não, deixa aí. Vai no... marcou ali a 24, né? Show. É isso, tá certinho. Bota pra rodar. E tenta logar de novo. Uma cena... Botei sem errado. Tá. Você que é meio... gente do céu. Nesse arquivo aqui, eu acho que é aqueles arquivos gerados pelo navegador, sabe? Temporários. Esse é o dist. Esse é o dist, na verdade. É o arquivo de compilação. É o arquivo que realmente está executando. Mas muito estranho. Normalmente, quando você está em tempo de desenvolvimento, ele joga para você pro arquivo real. De todo modo... entrou aqui. Passa o mouse em e-mail e passa o mouse em senha para ver quais valores estão lá dentro. Então certo. Senha zoada. Aí dá um pulo, que é aquele... É isso aí. Dá um salto. Dá outro salto. Não, tá certo, dá outro salto. Procurar aqui o meio, passa ele o não vai mouse no ter que usuário. dar undefined. Olha lá. Não achou. Mas então, não, calma. Opa, perdão. Agora como é que volta? Como voltar? Não tem como. Tem que ter calma, mano. Tem que analisar. Era lá que analisava. Não, mas eu já tinha visto aqui. Ele entrou aqui no obter senha, ele não pulou, não entrou em return, foi aqui na página de login, né? Deveria mostrar o erro Sim, tá do certo, usuário sem válidos. Tá certo aqui. Então continua. Ok. Não, continua geral mesmo, porque daí a partir daí não tem mais nada. Tá. Continua, ok. Vai lá pro browser. Agora foi. Não mostrou, eu acho que é só questão de recompilação, cara. Porque por algum motivo ele tá... Aquilo lá é o dist. Olha ali, você vai ter... Olha na tua raiz, logo embaixo de data, você tem uma pasta chamada dist. Aplicações Node, elas funcionam assim. Quando você compila o projeto, ele cria uma pasta de distribuição. É essa que vai ser aplicada no servidor. Esses aí são os arquivos, entre aspas, zoados, né? Que tá tudo misturado, entendeu? Mas é isso aí que, quando você compila, é isso que vai pro servidor. Quando você tá no Java, por exemplo, você compila, ele cria um monte de arquivo .class, né? Aí é isso que vai lá pro Tomcat, por exemplo. No C# é a mesma coisa. Quando você compila, ele cria um .exe, né? Um arquivo exe, e esse arquivo exe vai lá pro IS. Cada um tem esse mecanismo. O dele é esse aí, esse dist, tá? Mas enfim, eu acho que foi só questão de recompilar. Ou seja, quando for assim, fecha o projeto, encerra esse terminal
e abre do package.json de novo, entendeu? Que ele vai, quando você faz isso, ele recompila, ele cria outra pasta dist, entendeu? Ele tira aquela de cache e cria uma nova. Uhum. É isso. Tudo certo. Mas Agora funciona normal. foi tranquilo. Beleza? Então, a aula que vem a gente dá continuidade. Eu acho que já estamos na nossa 7ª aula de Node, né? A próxima vai ser a última de Node. Mas aí depois a gente começa banco. Então, o que vai acontecer? A gente vai continuar no curso de banco, a gente vai continuar evoluindo a aplicação Node do jeito que está, com HBS. Tá? Só que a gente vai substituir esses arquivos que estão no data, né? Esses JSON da vida, vão virar tabelas de banco de dados mesmo, certo? Essa é a ideia. Entendi. Mas a gente vai construir, a gente vai continuar construindo o sitezinho assim, tá? Como foi no módulo anterior. Página daqui, página de lá, vamos construir a home e aí por diante. Tá? Ok. Beleza, então. Beleza. Então por hoje é isso. Tá? Vamos descansar e aí. Hoje é quarta, né? Isso aí, sabadão. Hoje é quarta. Sabadão a gente tá junto Sábado. de novo. Boa noite, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite também. Tchau.